Boa tarde, amigos do Cantinho do Mendes. Hoje nós vamos falar de um livro que é excelente. Excelente porque ele nos incentiva a viver, ele nos incentiva a dar valor à vida. Eu estou falando do livro de Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Geralmente a gente fala Feliz Ano Novo e aqui ele fala Feliz Ano Velho. Esse livro é uma autobiografia que causou um impacto nacional na sua época, na época em que ele foi lançado. Nesse livro, o Marcelo conta como a sua vida mudou do dia para a noite depois de um acidente que o deixou tetraplégico. Narra sobre a força de vontade de se recuperar e do apoio tão importante que é o apoio dos familiares e amigos. Feliz Ano Velho foi o primeiro livro escrito por Marcelo Rubens Paiva. Aos 20 anos, ele tinha 20 anos de idade, jovem sabe que todo jovem tem aquela impulsividade, aquela alegria de viver, aquela intensidade de viver. Ele sobe numa pedra e mergulha numa lagoa, imitando o tio Patinhas. Quem conhece bem as histórias, e quem que não conhece, de Disney, do tio Patinhas mergulhando em seu cofre forte, cheio de medalhas, né? De medalhas, de moedas, de ouro, ele pula de cabeça. E só que a lagoa é rasa e ele esmigalha uma vértebra e perde todos os movimentos do corpo. Escrito com urgência, o livro relata as mudanças irreversíveis na vida do garoto, do Marcelo, a partir do acidente. Ele é transferido, então, de um hospital para o outro, enfrenta médicos reticentes, uma luta imensa para conquistar as pequenas reações do corpo. Aos poucos, se dá conta da sua nova realidade, irreversível, e entende que é preciso lutar. O texto expressa uma irreverência e determinação da juventude, mesmo na adversidade. A história não se detém apenas nos aspectos decorrentes do acidente ocorrido, mas também aborda todas as lembranças e reflexões que são levantadas por ele durante esse período tão difícil. Nós, quando passamos por determinados períodos difíceis da nossa vida, nós temos essa tendência a recordar os tempos passados, o que nós fazíamos, o que nós deixávamos de fazer. E é tão difícil lidar com essas coisas, né? Mas ele aprende a lidar com essas dificuldades e com as mudanças que a rotina hospitalar faz com que ele reviva as memórias vívidas, livros lidos, as músicas que ele gostava, amigos queridos, dias felizes e agradáveis da juventude. Enquanto ele estava naquele período no hospital, de um hospital para o outro, e ele fica recordando todos esses momentos, os momentos agradáveis da juventude. Com 20 anos, a juventude geralmente tem mais momentos agradáveis do que momentos tristes. Mas ele revive também momentos bem tristes. Marcelo Rubens Paiva. Rubens Paiva era o nome do pai dele. E o pai dele desapareceu após ser preso político durante a ditadura militar. E ele recorda esse pedaço desde o momento em que os militares invadiram a sua casa e levaram o pai dele, e depois a desculpa que o pai dele ficou um monte de tempo preso, a mãe atrás procurando encontrar o senhor Rubens Paiva, o pai, e não encontrava, e depois vem aquela desculpa da polícia que ele tentou fugir e que ele havia fugido. E só depois de muito tempo descobriram a realidade do que aconteceu. No livro, o Marcelo, ele narra esse trecho da seguinte forma: Rubens Paiva não foi o único desaparecido. Há centenas de famílias na mesma situação.
filhos que não sabem se são órfãos, mulheres que não sabem se são viúvas. Provavelmente, o homem que me ensinou a nadar está enterrado como indigente em algum cemitério do Rio. O que posso fazer? A justiça neste país é uma palavra sem muita importância. As pessoas de farda ainda são os donos do Brasil e eles têm um código de ética para se protegerem mutuamente, como no caso do Rio Centro. Quem conhece um pouco da história dessa época do militarismo, quem conhece um pouco da história do Brasil, desse período negro da nossa história, quando um golpe militar tomou conta, fez com que os militares tomassem conta do nosso país, do nosso governo, e perseguiam inocentes, culpados, e inocentes eram obrigados a entregar aquilo que não tinham feito, a entregar amigos que não eram terroristas, e acabavam desaparecendo. Centenas desapareceram. E quem conhece esse período sabe da história do Rio Centro, quando os militares planejaram colocar uma bomba dentro de um evento enorme que ia acontecer no Rio Centro. Só que deram azar e essa bomba explodiu no colo do militar que estava levando a bomba que ia explodir, para jogar a culpa nos pseudos comunistas. Esse livro é muito importante ler. É um livro que, bem dizer, se torna até atual em determinados aspectos. E também como um livro de incentivo a amar a vida, como eu falei, de não desistir diante de nada. É um livro que poderíamos dizer de autoajuda. As pessoas que têm problemas físicos muitas vezes se veem na história de Marcelo Rubens Paiva. Então, feliz ano velho para vocês também. E amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Mendes, falando de mais um grande livro. Esta é uma leitura que eu consideraria até obrigatória a todos aqueles que gostam um pouco da história do Brasil, que gostam de conhecer um pouco mais sobre o nosso povo. Boa tarde e até amanhã, que eu estou indo.